Muito bem. Primeira questão de limites, provar que o limite com x tendendo a 1 da função 3x menos 1 vai ser igual a 2. Qual que vai ser o grande ponto que a gente vai carregar sempre nessas nossas questões? A ideia vai ser essa. Isso aqui é um limite x tendendo a 1, o x sempre está tendendo ao a. Aqui é a nossa função, f de x, e isso daqui é o nosso candidato a limite que nós vamos ter que ver se realmente é esse 2 o limite da função. Nós vamos ter que provar que isso daqui é de fato verdadeiro. Então o que nós vamos fazer? Olhando para a definição de limite, ele diz que limite da função com x tendendo a vai ser L, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior do que zero, tal que isso aqui aconteça. Então esse é o nosso caminho. Eu vou ter que partir desse x menos a menor do que delta e vou ter que chegar em f de x menos L menor do que epsilon. Então, no nosso exemplo, a gente tem que x menos a, o nosso a é 1, menor do que delta, eu vou ter que dar um jeito de manipular isso e vou ter que chegar em f de x menos L, nosso candidato a L é o 2, menor do que um epsilon. E a nossa função f de x é esse 3x menos 1 aí. Muito bem. Qual que é a grande sacada então? O grande detalhe dessas questões de demonstração de limite é a gente encontrar um delta específico em que a gente vai conseguir manipular isso e chegar nessa representação. Então, para essa questão, a gente vai pegar um delta como sendo epsilon sobre 3. Escolha delta como sendo epsilon sobre 3. Por que epsilon sobre 3? Porque no momento que eu partir disso, x menos 1 menor do que delta, onde é delta, a gente tem epsilon sobre 3. Esse 3 que está dividindo pode passar para o outro lado multiplicando. 3 vezes módulo de x menos 1 menor do que epsilon. Esse 3 distribui e multiplica todo mundo aqui dentro desse módulo, então vai ficar módulo de 3x menos 3 menor do que epsilon. E agora que é o grande ponto. O que eu quero fazer aparecer aqui dentro? Lembra que eu quero sair desse x menos 1 menor do que delta e chegar nesse f de x menos 2 menor do que epsilon. F de x é 3x menos 1. Veja que a gente já tem um 3x aqui. Então eu só vou separar, desmembrar esse menos 3 de forma com o que está aparecendo aqui envolva essa lei de formação da função f de x. Então, como a lei de formação da função f de x é 3x menos 1, eu separo, eu desmembro esse 3 em duas coisas. Então, o que falta é o menos 1 da função, o que falta para chegar nesse 3? Falta um menos 2. Então, eu reescrevi esse 3x menos 3 como sendo 3x menos 1 menos 2, porque eu quero que apareça a lei de formação f de x aqui dentro. Então, isso daqui agora é exatamente a lei de formação de f de x. Então, isso daqui acaba ficando f de x menos 2 menor do que epsilon. Então, veja o que aconteceu. Eu parti de x menos 1 menor do que delta, através dessa escolha de delta sendo epsilon sobre 3, eu constatei que f de x menos 2 é menor do que epsilon. Então, parti de x menos 1 menor do que delta, parti de x menos 1 menor do que delta. Cheguei que f de x menos 2 menor do que epsilon. Cheguei que f de x menos 2 menor do que epsilon. Então, a gente satisfez a definição de limite. A partir disso, eu constatei isso. Isso significa, portanto, 2 é o limite da função. L igual a 2, que era justamente o que a gente queria provar, o que a gente queria demonstrar. Então, o grande segredo, a grande sacada e também o grande desafio é essa escolha do delta. Como que a gente vai fazer para escolher um delta conveniente para que a gente chegue na resposta que a gente procura? Então, esse vai ser o nosso grande desafio. Como achar esse epsilon?
Aqui eu trouxe ele como uma mágica. Eu simplesmente escolhi o delta como sendo esse epsilon sobre 3 e pronto, fechou. Agora, como que a gente faria para descobrir por que é epsilon sobre 3, por que não é epsilon sobre 5, por que não é qualquer outra coisa? E é especificamente epsilon sobre 3. Isso a gente vai desmascarar, desmistificar a partir dos próximos exemplos.